Bom dia, igreja. Eu que admiro esses pastores aqui incríveis, maravilhosos, que eu tiro todo o chapéu que eu tenho, tiro o chapéu por vocês, por ter esse coração missionário, de querer dar, né, da bondade de Deus. Eu admiro tanto, de verdade, pastor Lima, pastora Miriam, todos os pastores incríveis dessa preciosa igreja. É uma grande alegria estar com vocês, é uma honra tão grande. Eu fico emocionada, estou tentando não chorar aqui, estou me segurando. E foi um tempo tão gostoso trabalhar com os voluntários do Paz Kids. Quem aqui trabalha no Paz Kids, só para me ver? Uau, tanta gente maravilhosa. Eu até não falei os outros dias, mas é verdade, né, pastor, que o pessoal do Paz Kids não recebe aplauso de homens, mas recebe aplausos de Deus, né? Porque ninguém vai lá, talvez, ver você lá no Paz Kids, mas Deus está lá. E você está transformando a próxima geração para Jesus. Você está sendo uma ferramenta de bênção para aquela criança, né? E que a nossa igreja sempre seja um oásis de amor, de alegria, de fé. Quando as crianças venham para nós que trabalhamos no Paz Kids, que sejam transformadas todas as vezes que venham. Amém? Vocês trabalham no Paz Kids, aleluia! É verdade, vamos dar uma salva de palmas para eles. Eles merecem. E você que faz parte dessa igreja, com certeza você já sabe isso. Mas se não sabia, vai saber agora. Vocês estão debaixo de um legado muito precioso. E esse legado começou com o nosso Papai do Céu. Ele foi o primeiro que enviou o seu próprio filho como missionário para morrer. Não só morrer, mas para ser tratado como criminoso. Para morrer morte de cruz, que era a morte para o pior criminoso da época, né? Mas essa morte que ele sofreu não durou mais do que 3 dias e ele ressuscitou. E hoje nós podemos também copiar o nosso Papai do Céu, né? E Jesus, e podemos ser enviados. Pode ser para os ribeirinhos, pode ser para Boa Vista, Roraima, pode ser para São Paulo, onde a gente está, pode ser para os seus vizinhos. Na verdade, deve começar, né, na nossa casa, com os nossos filhos. E uma coisa que eu admiro tanto no pastor Lima, e todos os pastores aqui, é que os filhos deles são poderosos na terra. E isso, nós temos 4 filhos. Isso tem sido o nosso alvo, e para a glória de Jesus, todos os 4 são apaixonados por Deus. E sabe, isso é a nossa missão, como mamães e papai. Que aqui é mamãe e papai? Uau, quase todo mundo. Quem aqui vai um dia ser mamãe ou papai? Que não é ainda, os outros. Né? Que isso seja a nossa missão, começar na nossa casa, de sermos missionários de amor, de alegria, de fé para os nossos filhos. Amém? Começar na nossa casa. Então, esse legado que começou com o nosso Papai do Céu, então, foi também, o Evangelho foi pregado para os meus avós, que são o pastor Melvin e a pastora Catarina, lá nos Estados Unidos, há quantos anos? Uns 50, 60 anos atrás, né? Eles conheceram Jesus e nas famílias deles, né? Aí eles foram enviados para o Brasil em 1955, porque meu pai tinha 5 anos de idade, 56 na verdade, né? Então, aí eu queria conversar hoje de manhã um pouquinho sobre esse legado que os meus avós começaram e trouxeram, e vocês só ouvindo os seus pastores, vocês vão ficar assim, de boca caída, tipo, de queixo caído. Eu fico, quando eu ouço eles, de cada história que eles têm na Missão Paz. Vocês já sabem, né, que a Missão Paz já vem um tempo. Então, eu quero falar um pouquinho do legado que nós, da Paz Church. Quem aqui faz parte da Paz Church? Você que levantou a mão, você faz parte desse legado, que começou de Deus, tá? Não começou dos meus avós, começou de Deus. E ele passou, né, para os nossos avós, que vieram para os nossos pais, que agora está conosco, que a gente precisa passar para os nossos filhos, e que cada um de nós aqui precisamos passar, como eu falei, para os nossos filhos. Amém? Os nossos filhos serão mais poderosos do que nós. Amém? Amém? Amém mesmo. Amém. Então,
Dá para ver bem direitinho nessa foto. Os meus avós aqui, pastor Melvin, pastor Catarina. Aí o meu pai, pastor Lucas, aqui. A minha mãe, quem conhece a pastora Cristina, ela veio aqui, né, uns 2 anos atrás, para fazer missões, assim, para fazer uma conferência, né, de missões. Pastora Cristina, isso aqui sou eu. Eu. Pastora Ângela, pastor Eibe, quem conhece o pastor Eibe? Essa foto é um pouquinho antiga. Pastor Paulo Jé, pastora Rebeca, a Beth, a Ruth, a minha irmã Sara e o Josias. Então essa foto não tem todo mundo, mas é uma foto que a gente achou lá atrás, que tem os meus avós, né? Aí hoje, essa aqui é a nossa família. Tem o meu esposo Arão, e o Joshua, Cristina, Amanda e o Abraão. E como eu falei, para a glória de Jesus, todos estão apaixonados por Jesus. E é uma coisa que a gente leva muito a sério, muito a sério. A gente vai acompanhando, quem é mãe, né? Vai acompanhando diariamente. Inclusive, a gente está aqui em Boa Vista, a gente liga, como é que vocês estão? Ora por eles toda noite. Mesmo o Joshua tendo 22 anos de idade, eu mesmo assim, eu ponho a mão na cabeça dele. Deus te abençoe, meu filho, você será grandemente usado por Deus, amém. Cheio do Espírito Santo, a transbordar em nome de Jesus, amém. Aí ele dorme. E antes de sair, vai na faculdade, né? Antes de sair, Deus te abençoe, meu filho. Quem faz isso com seus filhos? Amém, amém, amém. Sabe, é o nosso dever, é o nosso privilégio de sempre ser bem proativo, de ensinar a palavra de Deus e de enviá-los como missionários na faculdade, no ensino médio, no fundamental, sei lá, onde estiverem, eles são missionários, com amor, alegria e fé. E se tiver algum bullying, alguma coisa, já perdoa. Os meus filhos, as minhas filhas, as do meio, as duas, um tempo aí sofreram um pouquinho de bullying, né, que chama, bullying. A loirinha, por um tempo aí, não queria ter mais cabelo loiro, queria ter cabelo preto mesmo, queria ter olhos pretos, porque ela queria ser igual a todo mundo. Eu falei, Amanda, querida, você é linda como Deus te fez. Não, eu quero ser igual a todo mundo. Você tem que perdoar essas meninas, é dor de cotovelo. Eu falei para ela, é dor de cotovelo? Você é linda, mas ela, enfim, ela foi curada aos poucos. Hoje ela está bem, hoje ela gosta do cabelo dela, glória a Deus. Né? Eu falei, eu que pinto o cabelo para ficar igual ao seu e você é natural. Né? Mas ela, enfim, eu conto essa história por quê? Porque todos nós passamos por lutas, não é verdade? Mas é nas lutas que, se a gente tiver nossos olhos em Jesus e o coração na palavra de Deus, e a mamãe ou o papai ou um discipulador, talvez líder de célula, né, te ajudando, você consegue, você é mais que vencedor, amém? Independente da idade, você pode ter 3 anos, 13 anos, 33 anos ou 73 anos, não importa. Jesus é sempre conosco, não é verdade? E Ele sempre nos ajuda a vencer. E a gente não aceita nada menos vitória, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá para o próximo slide. O primeiro legado que eu quero falar hoje é sobre um legado de foco na missão que Deus deu. E esse versículo a gente acha em Mateus 6,33, acho que a gente já conhece, né? Vamos falar junto? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Então, satisfação da vida, um propósito de vida, alegria, amor, tudo é acrescentado quando nós buscamos o quê em primeiro lugar? O reino de Deus e a justiça de Deus. O que é o reino de Deus? Que expanda o Evangelho, né? Que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho. E a justiça. O que é a justiça? Fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Né? Nunca mentir, nunca colar, nunca tirar um dinheirinho que ninguém vê. Né? Tudo atrás de portas fechadas. O que eu faço? Quem que eu sou quando ninguém está olhando? Isso é justiça. É fazer a coisa certa. Sempre. Amém? Então, essas duas coisas. O reino de Deus, ajudar mais pessoas a conhecer o amor de Deus. E número 2, fazer sempre a coisa certa. Se eu fizer essas duas coisas, o que a Bíblia promete? Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que eu quero na minha vida, tudo que eu preciso na minha vida,
Deus supre. Isso é verdade, a gente tem visto isso na nossa família, né, na família dos meus avós, dos meus pais, na nossa. É maravilhoso. Então, no caso dos meus pais, eles tinham esse chamado, esse desejo tão forte de alcançar os ribeirinhos lá na Amazônia. Isso era o nosso quintal, por exemplo. Por um tempo aí nós morávamos em um barco. Esse era o nosso barco. Eu fui criada nesse barco. E nós morávamos nesse barco. Por quê? Porque a gente queria fazer essas duas coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, falar de Jesus para mais e mais pessoas possível. E o meu pai tinha esse chamado com os ribeirinhos. Então, eu amava brincar lá na lama, lá com as minhas amiguinhas. Eu lembro que chovia e a gente ficava atolado lá na lama, mas não tinha problema não. Aí fazíamos tigelinhas de barro, aí colocávamos para secar. Maravilhoso. A gente brincava assim, né? Então, eu fui criada, nem sempre eu morei no barco, às vezes a gente morava também na cidade, claro. Mas um tempo aí nós moramos realmente em um barco. Tá bom, o segundo legado. Um legado de tempo, de qualidade com a família. Não adianta a gente querer expandir o reino de Deus e fazer a coisa certa se os nossos filhos não estiverem conosco. Não adianta. Não adianta ganhar. Meu avô, vamos dizer, Jesus falou, não adianta ganhar o mundo e perder sua própria alma, certo? Mas o meu avô sempre falava, não adianta ganhar o mundo e perder a sua família. Não adianta. Então, o meu pai e minha mãe faziam questão de gastar muito tempo de qualidade conosco. Em Malaquias, vamos para Malaquias só para ler esse versículo. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Note que começa com os pais. Papais e mamães, fala comigo, começa comigo. Se o seu filho hoje não está nos caminhos do Senhor, é você que tem que ir atrás daquele seu filhinho. Se o seu filho hoje está com o Senhor, mas está mais ou menos, é você que vai correr atrás dele. Se o seu filho está bem com o Senhor, ainda é você que vai ficar acompanhando, com amor e carinho. Nada forçado, não. Mas com amor e carinho e tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É levar a algum lugar, mas você fica no celular o tempo todo? Não. É olhar nos olhos. Se o filho tiver 5 anos de idade, é ir para os olhos do filho e conversar com o filho aqui. Né? Não assim, não assim. Assim, né? É entrar no mundo do seu filho. O que seu filho gosta? Seu filho gosta de videogame? Então você também gosta de videogame. Não, Esther, videogame, misericórdia. O seu filho gosta de videogame? Sim? Então você vai jogar videogame com seu filho. Você vai ganhar um vínculo com seu filho. Você vai entrar no mundo do seu filho. Quando a minha filha Amanda, ela estava passando por bullying, eu até liguei para minha mãe, mãe, me ajuda, ela está sofrendo muito. E a minha mãe falou para mim o que eu já sabia, mas que eu não estava fazendo o suficiente. Ela falou, Esther, seja a melhor amiga da Amanda. Entre no mundo dela. Então eu colei na Amanda. Eu colei. Tipo, ela gosta de carinho, né? Então todo dia depois da escola, ela vinha para casa, Amanda, vem dar um carinhozinho com a mamãe. E ela dormia no meu colo. Sabe, isso foi curando ela. Desses bullying, dessas coisas tão tristes, né, que as pessoas jogavam nela. E ela gostava de anime. Vocês têm anime aqui em Boa Vista? Eu sei que em São Paulo tem anime. Todos de 13 anos gostam de anime. Eu tenho 40 anos de idade, eu não sei nada de anime. Mas como ela gostava, então, não me conta. E eu entrei no mundo dela, como é que as personagens, e ela falava dos personagens, e eu fui ganhando o coraçãozinho dela, sabe? É importante, mamães e papais, você fazer intencionalmente de ganhar o coração do seu filhinho. Mesmo que o filhinho tenha 17, 27, 37 anos, mesmo assim,
É importante você estar perto do seu filho, porque a Bíblia fala que começa com os pais, ó. Primeiro ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e então o coração dos filhos se converterá aos pais. E Deus não precisa vir e castigar a nossa terra. A gente não quer nenhum castigo, né? Nenhuma maldição em nome de Jesus sobre as nossas famílias. Então, hoje a Amanda está super bem, graças a Deus, mas foi uns anos de eu entrar no mundo dela. Ela gosta de comida japonesa, então eu levava muito ela, só eu e ela. Lá no restaurante japonês, só eu e ela. E eu falava, Amanda, fale com a mamãe qualquer coisa. Aí não era o tempo de eu corrigir, não era o tempo de nada, era só dela conversar comigo, e eu ouvir, e fazer perguntas, e entrar no mundo dela, sabe? E foi lindo o que Deus fez na restauração emocional da Amanda. Ok? Próximo, por favor. Isso são exemplos, sou eu, essa aqui. São exemplos do meu pai e da minha mãe também, que levaram muito a sério esse versículo, sabe? De ganhar o coração nosso, né? Nós, os filhos. Aqui ele estava lendo a Bíblia. Isso aqui é uma foto que para mim é muito especial. Nesse dia eu tinha caído, estava chorando, aí o meu pai veio me abraçar. Até hoje eu olho para essa foto e dá vontade de chorar, eu amo. Porque meu pai era assim, sabe, conosco. Ele vinha, dá carinho, e nessa foto aqui está dizendo, eu tenho um segredo para você, Esther. Ai, que filha, não quer ouvir um segredinho do papai, não é verdade? Então, era a forma dele me abraçar, né? De entrar no meu mundo, de ver que eu estava chorando e me consolar, igual que nosso Papai do Céu faz conosco, não é verdade? Então, hoje, como vocês sabem, né, o meu pai está no céu, está na glória já faz tempo, mas para mim isso é muito especial, ok? Próximo slide, por favor. Olha só, meu pai gostava de esquiar. Isso aqui era um dos afluentes do rio Amazonas, que é o Tapajós. Aí ele me colocava nos ombros dele, olha só, e esquiava. Para mim é uma memória preciosa. Eu quero perguntar para vocês, mamães e papais, os seus filhos têm essas memórias maravilhosas que você tirou? E olha que meu pai era muito ocupado. Ele era o diretor da Missão Paz. Então, ele era muito ocupado. E naquela época não tinha WhatsApp, era o telefone mesmo. Aquele telefone lá de casa estava toda hora, toda hora. E para o meu pai ter um sossego, ele tinha que sair, a gente saía e ficava no barco, para não ter mais o telefone ligando. Aí ele ficava com a gente, com os filhos. E ele dizia para nós, a gente vai esquiar até vocês se cansarem e não quererem mais esquiar, né? Então, ele fazia isso por nós, por amor a nós. Eu quero te perguntar, papai e mamãe, você faz alguma coisa, não tem que ser esquiar na água, até esse era meu pai, tá? Mas você leva seu filho de vez em quando para tomar um sorvete, talvez uma vez por semana, para ganhar o coraçãozinho dele? Se ele está bem ou se ele não estiver... Tipo, não, ele está bem, não precisa. Precisa sim. Se ele estiver bem, ele precisa sim. E vocês que são filhos, podem cobrar mesmo o seu pai. Papai, me leva para tomar um sorvete, por favor. Pode cobrar, tá bom? Mas você fala, mas quando eu era criança, ninguém fazia comigo. Tá, mas vamos dar uma parada disso e vamos começar com os nossos filhos. Só porque os nossos pais não fizeram conosco, não quer dizer que os nossos filhos vão ser privados disso, né? Então, vamos começar esse legado, amém? Amém? Papais e mamães, vocês concordam comigo? Amém. Tempo de qualidade com seus filhos. Tá, o próximo legado de obediência e honra. Isso também levavam muito a sério o legado de obediência e honra. Efésios 6, de 1 a 3 fala, vamos ler todo mundo junto? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Que promessa fantástica. Eu falei muito com os pais, né? Agora eu vou falar com vocês, filhos. Quem aqui é filho? Todos nós somos filhos. Se o seu pai ainda é vivo, se a sua mãe ainda é viva, se você tem mãe e pai, Deus quer que você não só obedeça,
mas que você honra muito os seus pais. E você pode até perguntar, Espírito Santo, como que o Senhor quer que eu honre o meu pai, a minha mãe? Ele vai te dar ideias bem específicas de como você pode e deve e precisa honrar os seus pais. Eu faço muito essa pergunta lá em São Paulo. Qual a diferença entre obedecer e honrar? Se eu tenho 7 anos de idade e minha mãe fala, Esther, lava a louça para mim. E eu, lavar a louça! Eu odeio lavar a louça, mas eu vou lavar. Eu estou obedecendo? Sim, eu estou lavando a louça. Eu estou honrando? Não. Como é que eu honraria o meu pai? Eu falo para todo mundo, tem que falar uma palavra bem curtinha. Claro! Aí lá em casa o Joshua foi primeiro de, tá bom, mãe, eu consigo. Joshua, vai lavar a louça? Claro! Com um sorriso bem grandão. Isso é honra. Isso é honra. Mesmo que o coraçãozinho não queira, eu tinha 1 milhão de coisas para fazer. Claro! Aí o pastor Eibe deu uma definição de honra que eu fiquei, olha que lindo. Ele falou, que eu adotei já é a minha definição agora também, que quando você sabe que seu pai ou sua mãe gostaria de fazer algo, mas nem pediu para você e você já faz. Tipo, você sabe que tem louça na pia suja, só que a sua mãe nem pediu e você já. Isso é honra, não é verdade? Quem aqui é mãe? Imagina seu filho sempre fazendo isso. Uau! Né? Mas como eu falei, começa com os pais ganhando o coração dos filhos primeiro. Aí você ganhando o coração dos filhos, aí você tem a influência na vida deles de ensinar a palavra de Deus para eles. E eles vão aceitar. Por quê? Porque você já ganhou o coração deles. Aí você ensina esses princípios, aí eles honram você e obedecem você. Que fato tremendo, não é verdade? A nossa família é perfeita? Não. Não existe família perfeita, mas a gente está trabalhando nessas coisas, né? E é saudável poder trabalhar nessas coisas, não é verdade? E esse legado foi um legado que, inclusive, quando a pastora Miriam me conheceu, eu tinha 7 anos, foi justamente nesse ano, de 7 anos, que eu quebrei esse princípio e quase morri. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês agora. Vamos para o próximo slide, por favor. Então, nós morávamos nesse barco, aqui está minha mãe maravilhosa, a pastora Cristina. Aqui está minha irmã Sara, eu e o Josias. E naquele dia, o meu pai, ele era bem aventureiro, né? E ele tinha o arpão dele, e ele tinha a máscara, né? Como é que chama? De água, né? De mergulhar. Então ele ia lá, tipo numa pedra, e ele podia tipo não respirar por 4, 5 minutos. Assim, ele tinha esses pulmões enormes, porque já praticava há muito tempo, né? Ele amava pescar assim. Aí ele ficava só na pedra, assim, debaixo da água, só esperando. Aí vinha um tucunaré, que era aquele peixe, né? Vinha um tucunaré ali, pá! Aí o tucunaré, ele lá, até o tucunaré se cansar. Aí ele pegava o tucunaré e amarrava aqui na cintura. Aí ele voltava lá. E ele fazia muito. E quando ele chegava, então, para o barco, era uma saia de tucunaré. Muitos peixes grandes. E aí a minha mãe pegava, aqui ó, dá para ver, né, os peixes. E também tinha bastante caju. Aí a gente fazia o que, não sei se aqui em Boa Vista chama piracaia, isso é de Santarém, né? Que a gente, aí os meus pais falavam, vão catar lenha. A gente pegava lenha seca e fazia o fogo lá. E era o nosso tempo de família, era muito, muito gostoso. Então, justamente nesse dia, meu pai tirou essa foto, porque a gente estava prestes a fazer essa piracaia, né? Que é essa fogueira na praia. Só que nessa fogueira sempre tem carvão, sempre tem aquelas chamas, né, bem fortes. E a minha irmã Sara, sem querer, pisou
numa chama bem acesa ainda, e queimou o pé. Ela começou a gritar, ai, tá doendo, o que eu faço, o que eu faço? E aí meus pais pegaram ela, correram para o barco, e tinha gelo lá no freezer do barco, colocaram gelo com água, colocaram o pé dela num balde, ela estava ainda doendo muito, muito. Aí meus pais falaram, vamos pegar tudo da praia logo, vamos colocar tudo no barco. E aí a gente continua nesse rio Tapajós, que é um afluente do rio Amazonas, tá? E aí era o nosso dia da família, inclusive era a nossa semana da família, era a semana todinha só com a família. E só que o nosso cachorro, a gente tinha um cachorro, começou a beber a água do balde dela. E aí o meu pai e a minha mãe estavam na frente, na direção do barco, né? E eu estava mais para cá com ela. E o cachorro bebendo a água do balde dela. E aí ela pediu, Esther, você pega lá a água lá do balde para o cachorro, para ele não beber toda a minha água, por favor? Eu falei, com certeza, quero ajudar, né? Então eu desci lá, o barco, não sei se deu para ver o barco direito, mas é de dois andares assim, né? Então eu desci lá para o primeiro andar lá embaixo para pegar. Geralmente tinha água no balde, sem problema. Só que nesse dia não tinha água no balde. E a gente já estava andando. Alguém tinha jogado água para fazer descarga, tá? Eu não sei quem. Eu só sei que não tinha água no balde. E eu lembrando, tá? Eu lembro, lembrando que meu pai sempre tinha dito, nunca jogue o balde na água quando o barco está andando. Por quê? Porque a correnteza é muito forte. E até um adulto poderia ser jogado. Mas eu lembro pensando, não, mas é uma emergência, papai vai me perdoar, só essa vez. E eu joguei o balde. E eu tinha 7 anos, né? E eu fui assim, joguei o balde, na hora, no segundo que o balde pegou na água, eu fui ver, já estava na água, já estava saindo, tipo, na superfície, e eu não sabia nadar, tá? E só para ter uma ideia desse rio, que é um afluente do Amazonas, quando eu fui, assim, o barco já estava muito longe, eu não podia nem pensar em pegar. E atrás do barco ainda tinha uma voadeira. Você sabe o que é voadeira? Aqueles barquinhos tipo canoa, mas com uma... Em São Paulo eles não sabem o que é voadeira, mas aqui sabem, né? Você sabe o que é... Tá. Pronto. Eu não conseguia nem pegar a voadeira, já estava longe. Né? E eu... Aí comecei a chamar, papai, papai, papai. Só que papai estava lá na frente, aqui, dirigindo com a minha mãe. E, por sinal, era justo aquele dia, eles estavam, tipo, aniversário de 11 anos, que a gente se conhecia. Então, estava lá todo love, né? Não estavam prestando atenção. Então, inclusive, a gente, não, pode se beijar, a gente está para cá. Que, por sinal, a gente aprende na psicologia qual é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Sabe o que é? É amar o cônjuge. Out. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é mostrar muito amor para o seu esposo, sua esposa, sabia? E se você não fizer isso, você não está dando o melhor presente para o seu filho. Se você gritar com o seu esposo, ou não mostrar respeito para o seu esposo, quem sofre mais, sabe quem são? Os filhotes, os filhinhos. Tá, parêntese terminou. Pronto. Então, eu lá, papai, papai. E ninguém me ouvindo. E o motor do barco bem alto também, né? Não tinha como me ouvir. E eu estava muito longe deles, eles estavam lá na frente. E eu vi o barco desaparecendo no horizonte, até desaparecer completamente. E eu comecei a clamar, Jesus, Jesus! E eu lembrei, naquela hora, que lógico que eu não dava pé, tá? São muitos litros, enfim, é muito fundo, muito fundo. Talvez o pastor Lima pode explicar depois, eu não sei quantos litros, né? Não sei quantos. Eu só sei que era muito fundo, e eram muitas ondas, tá? Ondas grandes, bem grandes.
E eu comecei a dizer, Jesus, 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 né? Com o barco completamente desaparecido, aquele medo. E eu lembrei que minha mãe sempre dizia, quando você está em apuros, não entra em pânico. Comece a louvar a Deus. Minha mãe sempre falou isso para mim. Quando você está em uma situação difícil, não entre em pânico, mas comece a louvar a Deus. Você quer sair da situação? Então louve. Então louve. Então louve. Então eu falei, eu vou louvar Jesus. 7 anos, tá? Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. E outra coisa que veio na minha mente. Eu sei porque eu estou nessa água nesse momento. Eu desobedeci. Não era para me ter desobedecido, não era para me ter caído, não é para me estar aqui. Então eu falei, Jesus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou pedir perdão do papai. E mais, Senhor, eu prometendo para Deus, né? Eu vou pedir perdão de todos os meus pecados do papai. Depois de eu falar isso, Deus falou comigo. Por isso que eu falo, né, para vocês que trabalham no Pasquides, Deus pode falar com aquelas crianças, muito fortes. E quando Ele falar com aquelas crianças, elas nunca vão esquecer. Até hoje eu lembro de Deus falando comigo. Foi a primeira vez que Deus falou assim comigo. Ele falou tão forte comigo, que eu lembro, Ele está falando comigo. Eu olhando assim para trás e só vendo ondas, não vendo ninguém. Mas Deus estava falando comigo. Ele falou 2 coisas. Uma, Esther, você vai estar bem. Tranquilo, calma, você vai estar bem. E o segundo, você vai ver seu pai e sua mãe de novo. Pronto. Todo medo, puxa. De repente eu estava, eu vou estar bem. Eu vou ver meus pais de novo. Eu fiquei numa paz assim, e eu continuei louvando Jesus. Continuei, Jesus, te agradeço. Jesus, te amo. Jesus, te amo. Jesus, te amo. E eu amava cantar, né? Até hoje eu amo cantar, amo louvar a Deus. O jeito que eu me conecto com o Espírito Santo é com a música, que é um louvor. Então, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, obrigada. E todo o medo se foi. E eu fiquei tipo numa bolha, fiquei assim, eu te amo. Lembra que eu não sabia nadar, lembra? Mas eu estava tão... E Jesus falou comigo, eu vou estar bem. Eu, na minha mentezinha, eu achava que eu ia morrer e que no céu eu ia estar bem e que no céu eu ia encontrar meus pais de novo. Mas que paz maravilhosa, eu lá na água. E eu sabia, o que eu sabia, não sabia nadar, mas eu sabia meio que boiar um pouquinho nas minhas costas. Então, eu comecei a boiar nas minhas costas e eu fui ver lá na beira, tinha umas árvores desse tamanho, com uma casinha assim, desse tamanho. Aí eu olhei para o outro lado, era só rio, né? Rio. Outro lado, lá na beira, tinha outras árvores, só que menores, bem pequenininhas. Então, meu pai acha que eu estava mais ou menos 1 quilômetro da beira mais próxima, né? Aí, como eu estava em paz, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E como eu vi o barco desaparecendo para lá, aí eu pensei, eu vou então nadar. Não sabia nadar, mas tudo bem, vou nadar. Até aquela casinha lá, talvez alguém esteja lá, não sei. Mas aí eu vou correr na praia até achar o barco de novo. Então, era o meu plano. Só que eu tentava nadar e as ondas entravam aqui, era aquela coisa. E aí eu fui ver se eu estava fazendo progresso, não tinha feito progresso nenhum, só estava indo em círculos. Eu lembro ficando tão frustrada comigo mesma. Esse negócio de natação é muito difícil. Né? Mas enfim, essa foi a minha história lá. Quem sofreu mesmo foram os meus pais, quando eles souberam que eu não estava mais no barco. Eu não sofri. Jesus falou comigo, eu fiquei lá, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Só não sabendo o que ia acontecer, achando que eu ia afogar e morrer, mas na glória lá. Quando a Sara, né, a minha irmã que tinha queimado o pé, quando ela ficava chamando, Esther, esqueceu. Né? Ela é criança, ela é meia, não muito focada
E ela esqueceu. Esther, vem, volta, Esther, ó, meu pé aqui. Volta. E eu não voltando. Depois de um tempão, a minha mãe, que estava lá, love com meu pai, notou que a Sara estava gritando por mim. E ela veio, Sara, cadê Esther? Pois é, ela não voltou, ela esqueceu o meu pé. Ela se distraiu com alguma coisa. Não, eu vou chamar ela para você. Pronto. Aí a minha mãe desceu lá, foi chamar lá. Tinha uma cozinha lá, os quartos lá embaixo. E eu não estava lá. E ela chamando meu nome, Esther. E aí, ela vendo que eu não estava, ela achou que eu estava brincando com ela, né? Que eu brincava bastante com ela, né? Brincalhona. Esther, isso não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Eu estou te ordenando. Sai do seu esconderijo. Isso é de verdade. Esther, a mamãe está séria. Vem logo. E eu nada. Aí ela começou a ficar um pouco desesperada. Aí ela começou a olhar no banheiro, debaixo das camas, no guarda-roupa, nas prateleiras. Ela começou a abrir tudo e via que eu não estava lá escondidinha rindo, né? Aí ela viu alguma coisa que, tipo, glória a Deus, não parou o coração dela, mas foi muito difícil. Que foi o balde. Que esse balde que eu pedi para o Arão fazer no IA, né, a inteligência artificial, não é o balde, lógico que não é o balde. Mas eu queria uma foto de um balde, tá? Porque foi esse balde que ela viu, que ela... Não foi isso que aconteceu, não. Aí ela correu lá com meu pai, Esther não está conosco. Papai, não, tá sim, ela está escondendo, Cristina, que é isso? Não, ela não está conosco. Aí meu pai viu que ela estava desesperada. Não, mas procura de novo. E ela gritando meu nome e eu nada. E o papai e a mamãe, não, olha o balde, Lucas. Né? E aí ele também ficou desesperado e dobraram. Tá, quando você está numa estrada, você vai para cá, você tem que voltar, é só voltar para cá, né? Quando você está num rio com uma correnteza enorme, o rio enorme, você não só volta. Né? Eles não estavam prestando atenção, estavam no love, né? Então eu estava indo no Amazonas, é um afluente do Amazonas. Então, tipo, para voltar, o que é isso, voltar? Né? Era para cá, era para lá. Então, era aquela... Eu sou mãe hoje. Eu entendo esse sentimento de perder um filho, porque eu perdi uma vez a Cristina rapidinho, por alguns minutinhos, e aquele desespero. Quem é que já perdeu um filho por 1 segundo, 3 segundos? Não é aquela coisa? Então, eu imagino a minha mãe, tadinha, né? Com aquele aperto no coração dela, e tendo que não saber se voltava para cá, para lá, sabendo que eu não sabia nadar, eu sabia boiar um pouco, mas eu não sabia nadar. Então, aquele medo. E aí, o papai pegou o binóculos, saiu de lá, ele falou, Cristina, você pega a direção. Ela pegou a direção, ele foi, pegou o binóculos, e não conseguia ver nada, era só aquelas ondas batendo assim, fazendo aquela espuma, né? E aí ele achava que era alguma coisa e era só mato, era só espuma, enfim. Você tem que imaginar tipo um oceano quase, tipo um rio enorme, né? Então, aí a razão que eu admiro tanto a minha mãe é essa, bem aqui. O inimigo começou a falar para ela, eu nem expliquei para vocês, a minha mãe não queria morar no barco. Ela sempre tinha medo que um dos filhos ia cair na água. Ela até dizia para o meu pai, Lucas, eu não quero morar no barco, nós temos 3 filhos pequenos. O Josias, na época, tinha nem 1 ano, eu acho. Talvez tinha 1 ano. E então, quando aquele medo, ela caiu. Aí veio o inimigo. Não falei que eu não queria morar nesse barco? Não falei? Mas eu admiro tanto a minha mãe, porque ela não, nesse momento mais, ela não falou para o meu pai, não falei que eu não queria morar nesse barco. Eu acho que seria uma tendência de algumas de nós esposas, não nossa, em nome de Jesus, não. Mas ela não colocou na cara dele que ela não queria morar naquele barco. Ela só começou a louvar, ela sabia o segredo que ela tinha me ensinado. Quando você está numa situação difícil, você não entra em pânico, vírgula, você começa a louvar a Deus. Quer sair dessa situação difícil? Então louve a Deus.
Então ela começou, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te louvamos. E ela pegou a direção do barco, porque o papai estava olhando assim, né, para ver se tinha. Podia ir só para o último slide, que tem só para a gente imaginar um pouquinho a água. Isso não é o rio que eu caí, tá? Mas era mais ou menos isso, imagina. Eles tentando olhar, isso não é, tá? O rio Tapajós, mas era mais ou menos tipo isso, tipo de muitas ondas e muita coisa. E o inimigo falando para ela, eu não falei que não queria morar em um barco. Olha, minha mãe, ela é americana, ela veio dos Estados Unidos, né? Ela tinha uma vida boa, mas ela abriu mão de tudo isso para fazer o quê? Lembra o reino de Deus e a sua justiça? Então ela colocou a vida dela nas mãos de Deus. E agora o inimigo falando para ela, eu não te falei que eu não queria morar em um barco. Mas ela não ouviu a voz do inimigo, ela só continuava louvando. E passaram-se 20 minutos, passaram-se 30 minutos, e nada. Passaram-se 40 minutos, nada. Passaram-se 1 hora. Depois de 1 hora, e ela louvando a Deus, mas chorando, né? Tentando dirigir esse barco. E o barco indo para cá e para lá, é aquele caos. Depois de 1 hora, ela que conta na história, tá? Ela conta a história melhor que eu, porque é ela que passou, mas eu ouvindo a história dela. Ela diz para Deus, Senhor, eu sempre quis dar o meu melhor presente para o Senhor. Se for minha filha, então, amém. Se é o meu Isaac, se o Senhor quer isso. E aí ela teve uma visão. Ela disse que ela viu uma visão de Jesus me segurando nos braços. E ela disse, Esther está com Jesus. E aí que ela chorava, mas de gratidão, Esther está com Jesus. Obrigado, Senhor, te agradeço. Mas por favor, Jesus, se nós pudéssemos só achar o corpinho dela. A gente não quer, numa comunidade lá, achar um corpo toda inchada, toda, sei lá. Por favor, Pai, que possamos só achar o corpinho dela. Mas te agradecemos, te louvamos, porque é um privilégio servir o Senhor. E eu já pulei um pouco, porque isso era, na verdade, o quarto legado. Podia ir de volta, por favor, para o quarto? Eu pulei, porque eu estava na história, na empolgação. Um legado de louvor em vez de pânico, tá? E a referência é Atos 16, 25 e 26, de Paulo e Silas, né? O Paulo e Silas também, né? Eles estavam naquela prisão, vocês sabem a história, né? Estavam naquela prisão. Vamos para o próximo, só para mostrar o Paulo e Silas. Naquela prisão, louvando a Deus. Eles poderiam estar chateadíssimos, eles eram inocentes, estavam pregando a palavra de Deus e foram jogados nessa prisão. Mas eles não ficaram chateados, não reclamaram, não xingaram, nada. E com certeza o inimigo estava lá na cabeça deles, no ouvido deles, com certeza, mas eles não fizeram isso, eles louvaram a Deus. E vocês sabem o resto dessa história, né? O que aconteceu com essa cadeia? Alguém sabe a história? O que aconteceu com essa cadeia? Teve um terremoto, né? E Deus livrou eles, certo? Então a minha mãe conhecia essa história. Então depois de, como eu falei, 1 hora, mais ou menos, ela falou para Jesus, eu entrego a Esther, mas que a gente possa achar pelo menos o corpinho dela, por favor, Deus. Aí vamos para o próximo, que é quase a mesma coisa. Um legado de confiança em vez de reclamação. Esse versículo para minha mãe é a vida dela. Ela vive por esse versículo, Romanos 8, 28. Que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Como o pastor me fala, tudo no grego é tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, para o nosso bem. Tudo bem para o bem do Evangelho, mas para o nosso bem também. Tudo coopera para o nosso bem, amém?
Então minha mãe vive por isso. E por isso que ela não reclamava, por isso que ela não gritava com meu pai. Por isso, porque ela crê nesse versículo. Eu também creio, eu vivi isso. E olha aí, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo. Fala comigo, tudo. Em tudo. Deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você quer saber a vontade de Deus? Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? É que você não reclame, é que você não entre em pânico, é que você não olhe as circunstâncias, mas que você dê graças a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está enfrentando uma doença, dê graças a Deus, porque essa doença já foi embora em nome de Jesus. Amém? Se você está enfrentando uma dificuldade financeira, dê graças a Deus, porque essa dificuldade financeira já vai embora em nome de Jesus. Isso que é fé. Amém? Fé viva. Então, acho que o próximo é só água, né? É só água. Depois de 1h e talvez 20, e ela já só pedindo Deus pelo meu corpo, e ela vendo Jesus, né, essa visão de Jesus me segurando nos braços. Aí o meu pai disse que aquela primeira praia onde eles estavam, lá na frente, já estavam quase chegando de volta naquela mesma praia. Na verdade era mais que 1h20, eu acho que era 1h40, vamos dizer isso, porque ela disse que o tempo todo foi 2 horas. 2 horas. Então, vamos dizer 1h40, mais, né? Talvez 1h50, não sei. Eu estava na água, não sei. Aí meu pai disse, olha, está aí, a praia original, onde a Sara queimou o pé. A gente errou. A gente vai ter que voltar para lá, para a rota. Na verdade, ela que falou. Ela que falou. Lucas, olha, a praia, vamos ter que voltar. E ele falou, não, bora mais um pouquinho. E olha que, talvez aqui em Boa Vista também, né? Mas na Amazônia, escurece às 6 horas, 18 horas, acabou, não tem mais sol. E aí, se não achasse, agora já eram umas 4. Eles sabiam que até 6 horas, se não me achassem, já era, né? Não tinha, tipo, helicóptero para chamar a polícia, não tinha ninguém para chamar. É só Deus e pronto, acabou, né? Então, a minha mãe falou, olha, está aí a praia original, erramos. Vamos ter que voltar, vamos. A gente estava meio que doido mesmo, eu que estava dirigindo, vamos tentar para cá. E meu pai falou, não, bora mais um pouquinho. De novo, o inimigo na cabeça da minha mãe. Não, se a gente for mais um pouquinho, aí que a gente vai perder a chance de achar ela. Mas ela, como eu falo, ela é minha herói de vida. Ela falou, tudo bem. E ela sempre ensinou isso para mim. Se o seu esposo tem uma direção de Deus, mesmo que ele estiver errado, olha aí, esposinhas, mesmo que ele estiver errado, Deus toma conta de você e abençoa você, se você se submeter. Ela é minha herói, porque ela falou tudo bem, e ela queria dizer, não, como é que você acha que... Essa é a nossa filha, que a gente... Não, tudo bem, tudo bem. E olha aqui, Deus honrou, porque depois de alguns minutos, eles me acharam. Então, se eles tivessem voltado, eles não teriam me achado, olha só. Então, depois de alguns minutos, o papai com os binóculos, já tinha deixado os binóculos, ele estava só olhando assim mesmo, tentando ver, e aí, de repente, eu vejo uma mão, porque eu sem pensar, tá? Eu não estava pensando, mas eu estava nas minhas costas, né, boiando, tentando ir para aquela casinha lá. E eu estava assim... Jesus, eu te amo. Eu não estava fazendo assim, não estava. Eu estava tentando boiar direito, né? Mas como eu estava fazendo assim, eles viram a minha mão. E aí meu pai falou, eu vejo a mão dela. E minha mãe, eu também vejo. Porque já tinham achado que tinham visto muitas vezes antes, mas era espuma da onda, era mato, era não sei o quê. Aí... Eu só sei que eu estava na água lá, né? Na glória. Ah, Jesus, eu te amo. E quem conhece barco, quem conhece água, sabe que se você está debaixo de água assim, e vem um barco, dá para ouvir aquela bem forte.
Mas eu estava na glória tanto assim que eu não vi. Eles estavam vindo e eu não vi. Eu estava tão maravilhada lá com Jesus, que de repente eu finalmente ouvi a minha irmã gritando lá do barco: Esther, sai do meio! Estavam quase em cima de mim, eu não tinha nem visto. Eu, que legal, voltaram, aleluia. Eu achando que eu ia afogar, ir para o céu. Realmente eu achava. E aí eles tinham salva-vida, aquele negócio de circular assim. Aí jogaram para mim, eu peguei, aí me puxaram para dentro. E eu lembro que eu toda: vocês voltaram, que bom, que bom. Aí o papai e a mamãe não conseguiam parar de chorar, os dois. Eu, não choro, eu 7 anos, né? Não chora, eu estou aqui, eu estou bem. A gente sabe que você está bem. Hoje que eu sou mãe, eu entendo, eu fico até emocionada, mesmo que era eu. Mas aí a gente pegou na mão um do outro e nós tentamos cantar, ninguém conseguiu cantar. Uma música em inglês, que a minha família é americana, né? Que fala: estamos guardados nas palmas das mãos de Deus. Amém? Então, esses legados, a gente passa por situações, mas Deus é sempre fiel. E Deus sempre faz, como Romanos 8:28 fala, Ele sempre coopera tudo para o nosso bem, quando nós amamos a Deus e somos chamados segundo o seu propósito. E aí mamãe falou para mim: mas Esther, você não está nem cansada. Eu estava toda alegre. Depois de 2 horas na água, você não está nem cansada. Não, mãe, eu estou super bem. Aí eu contei a minha experiência com Deus. Ela falou: eu vi que Jesus estava te segurando. Só que eu achava que você estava no céu. Mas Deus me mostrou que Ele estava te segurando. Eu falei: pois é, mãe, eu não estou cansada. Eu estou super bem. E aí aquela noite, ela ficou só me observando, ver se eu fiquei traumatizada, né? E que nada, eu fui dormir 8 horas normal, dormi a noite toda, acordei. E de lá para cá, eu sempre amei tomar banho em rio, sabe? Não me Inclusive foi o contrário. Depois daquele dia, eu fiquei mais assim: Jesus me ama. Eu sou especial. Eu andava assim com uma nova identidade. Tipo, Jesus e eu, a gente é assim, ó. E sabe, Deus quer isso. Deus quer isso para os seus filhos. Ele quer isso para você, né? Mas isso eu dou crédito para minha mãe. Porque ela tinha 2 situações muito fortes que ela poderia ter reclamado, gritado com meu pai. Eu sabia que não era para morar aqui nesse barco. E depois: não, a gente não vai voltar para lá, não, a gente vai para cá, né? Mas não, ela se submeteu pelo amor a Deus, né? Nós que somos esposas, a gente se submete. A gente ouve bastante esposa dizendo: não, mas ele não merece. Então, mas a gente não faz se ele merece ou não. A gente faz por amor a Deus e nas suas promessas. E Ele sempre é fiel às suas promessas. Então, você que está na Paz Church, você está sob um legado maravilhoso que começou do nosso Papai do Céu, de mandar Jesus, de se doar para Jesus. E a nossa família toda junto, todos nós aqui fazemos parte dessa família, né? De confiar em Deus, de se doar para Deus e ver Deus fazer milagres nas nossas vidas. Amém, pastor?